como definir realmente o conceito de morte e de vida relacionado às experiências fora do corpo? É o corpo ou a mente ou a alma que determina a vida? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de projeção astral, dando continuidade a esse questionamento, né? Não é uma aula propriamente dito, mas são pensamentos, reflexões que eu trago para vocês, né? Para que a gente possa chegar em algum consenso, se isso é possível, dentro da humanidade, né? Nós temos diversas realidades, aqui, agora. Então, quando as pessoas começam a querer especular sobre realidades paralelas, sem nem dar conta das realidades físicas paralelas até. Porque eu não tenho como saber realmente como vivem, por exemplo, os Amish. Eu tenho uma vaga ideia, eu teria que adentrar aquela realidade para realmente vivenciá-la. De fora, quando a gente está de fora, e a gente olha para as realidades que hoje, na Terra, estão presentes em atuação, eu tenho uma impressão a partir do meu ponto de vista aqui agora, e ele vai ser sempre crítico. Pouco descritivo, porque eu tenho uma visão limitada, sempre. A minha visão está limitada, é como se eu tivesse sempre um óculos, o óculos da minha realidade. Então, eu estou no ano 2024, segundo, né, o calendário ocidental, com uma formação brasileira, que também já é uma formação misturada, né? Nós somos um subproduto de um conhecimento europeu, de um conhecimento americano que adentrou aqui desde 60, fazendo a festa como uma espécie de quintal, né, deles, e temos que observar também que a visão europeia, ela veio também misturada, né? Visão europeia França, visão europeia Portugal, visão europeia Espanha, Itália, né? Muita coisa de igreja também, e também vindo, né, do americano, tem esse viés, né? Europa dentro das Américas. Então, a gente tem um viés limitado, né, pela nossa realidade, e esse viés, esse óculos, vai definir como, por exemplo, a realidade hoje africana. Ah, mas você tem internet. Não dá conta. Jornalismo é viés poluído, gente, também. O jornalismo, ele não consegue, porque é feito por jornalistas, por pessoas. Então, essas pessoas vão dar a vocês sempre uma visão crítica da realidade. E dependendo, hoje, então, é pior, dependendo da ideologia política mesmo, e a gente sabe que esse viés, ele não é unânime, a pessoa acha que aquilo é a verdade da visão de mundo, quando não é. Você tem um mundo muçulmano. Como que vive, né, essa realidade muçulmana? O muçulmano dentro de um universo radical, o muçulmano em países não muçulmanos, né? Esse Islã, ele também é bem complexo. Mas para eu adentrar a realidade feminina de uma mulher dentro de um mundo islâmico, inclusive eu não nem tendo nascido lá, eu não tenho como dizer quais são as visões, as possibilidades, as esperanças, os conceitos. Eu teria que passar um tempo lá escutando mulheres daquela realidade para eu poder saber. Então, nós temos a realidade islâmica. Sim, isso faz diferença? Faz. Muita.
No meu dia a dia, sim. No que eu como, no que eu escolho, como eu penso, como meu corpo vai absorver isso tudo, porque se eu não estou feliz, se eu me sinto oprimida, se eu me sinto liberta ou não, ou se eu tenho um determinismo de vida, isso vai determinar todo o correr da minha vida. Então, eu tenho uma visão comunista na Terra hoje, temos socialismo, que determina a vida das pessoas, nós temos sociedades independentes, comunidades, nós temos pessoas que vivem em situações extremas de clima, isso vai determinar a vida delas, inclusive o corpo. Então, assim, querer fazer uma tábula rasa disso e tentar criar um horizonte de comunicação possível é uma idealização. Todo mundo vai para a rede, e na rede a gente coloca uma espécie de filtro, e todo mundo, inclusive, usa mesmo filtro, e eu falo, uma pessoa na Inglaterra, no Canadá, na China, na Alemanha, em Portugal, parece que estamos juntas na mesma realidade. Só que não é. Ela é pior do que o que eu estou falando. Porque aí ela é declaradamente, ostensivamente, virtual. Não vivemos. Nos encontramos, eventualmente, circunstancialmente, mas eu não sou, né, próxima daquela pessoa, impossível. Ah, Cristina, mas e a sinergia? Mas e o contato das consciências? Gente, não é assim. Não é porque você acredita numa ideologia dessa que tudo isso ocorre como ocorre. Até porque cada pessoa está numa realidade, né, dessas, como eu falei, e também num nível consciencial diferente. E muitas vezes ocorre, eu tenho percebido isso mais do que quando eu dava aula presencial para alunos, porque quando eu dava aula presencial, eu dava aula de determinados conteúdos, aquela convivência ali durava 1 ano, 2 anos, se muito, quando dava continuidade, 1 semestre, às vezes, quando dei aula na faculdade, e você tangenciava aquelas vidas e aquelas mentes. E quando você ia ler o produto disso, às vezes um trabalho final, às vezes eu me espantava, porque não havia reflexão sobre o que eu tinha dito. E às vezes havia uma deturpação do que eu tinha dito, e eu tinha que chamar a pessoa e falar, mas eu não disse isso. Como isso ocorria? Né? Ele na hora estava prestando atenção, não estava prestando atenção, estava desatento e, tipo assim, ouviu falar algumas palavras e compôs o resto. Isso é muito típico do entendimento cerebral que nós temos hoje, né? Do cérebro médio, do entendimento médio, né? Tem os que estão abaixo dessa média e tem os que estão acima. Os que estão acima são raros, claro que são. Porque se eu tenho uma média, eu tenho o acima como exceção e o abaixo como exceção. Então, os que estão acima são raros, eles vão entender exatamente o que você fala. Perfeito. Se entende o que eu falo, também pega um livro e entende exatamente o que o autor fala. Esse cresce mais e ele é o que vai ser o filósofo, o professor, aquele que vai tentar, aquele que vai pensar de uma maneira crítica e consequente à realidade. Então, quando eu tenho isso como realidade, e não adianta eu dizer, não é tudo igual, não. Essas realidades, eu tenho realidades paralelas, aqui, agora, físicas, eu tenho níveis de consciência, entende mais, entende médio, entende menos, e aqui na internet, mas é muito, eu estou falando às vezes com a pessoa, online,
Eu estou falando o A, a pessoa está dizendo B. Aí você fica, como que a gente pega? E veja, muito nova, logo quando eu comecei a dar aula, mais ou menos, inclusive até no estágio mesmo, que eu fiz dentro do Colégio de Aplicação da UFRJ, colégio ótimo. Por quê? Porque quem estudava lá era gratuito, federal, tipo o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Eram pessoas de classe média, filhos de professores, tal, que faziam um esforço para o filho entrar num bom colégio, e era um colégio que tinha um background, porque sendo filho de professor, o pai está cobrando, a mãe está cobrando, às vezes os dois estavam cobrando, porque também não adianta você querer educar, chega assim, joga na escola e deu, né? Isso é doideira. Então, essa minha experiência me fez começar a questionar como que a pessoa aprendia. Primeiro, minha questão, como aprendia? Eu fui ler Piaget e tal, e Piaget só trata de criança. Aí eu falei, tá, mas depois que a criança forma, já está lendo, escrevendo e tal, como um adolescente, né, que aí tem essa coisa do adolescente, no meu tempo não tinha, mas aí começaram a colocar puberdade, adolescência e tal, né, cansativo isso, porque quanto mais divide, pior, isso para mim é fatia comercial do mercado. Sim, porque somos o mesmo ser humano, em essência, que há 100 anos atrás, com 12, 13, 14 anos, já podia estudar e trabalhar. Eu estudei e trabalhei. E, pelo contrário, não me diminuiu em nada, não deixei de estudar nada, não tive, né, mal-estar, foi muito melhor e muito útil, porque é melhor estar trabalhando, produzindo, já ganhando alguma coisa, e estudando, do que dentro de casa, perturbando, sendo perturbado, ou vendo coisas que você não quer ver, da sua realidade, do seu entorno. Você está ocupado com o trabalho, ocupado com o estudo, e esse é o problema hoje. Quando essa ideologia tirou o meio expediente, porque não vai fazer dever, não tem tarefa para casa, não tem pesquisa, e o indivíduo vai ficar à toa no shopping, com o celular na mão, que é o que acontece. Ou vai ficar à toa na sua área rural, que seja, que também não tem trabalho. É claro que no rural o cara pega, por exemplo, vai lá, sei lá, cortar a cana, né, cortar a grama, vai dar comida para os bichos. Eu sei porque eu tenho aqui pertinho toda a área rural, né? Eu moro numa cidade do interior e isso é comum. E é legal isso, porque a pessoa aprende o métier, ela se interessa, ela tem uma responsabilidade desde cedo, porque é o mini adulto. O adolescente é o quê? Né? Então, tem hoje, toda uma coisa voltada para uma sexualização desde muito cedo, tem que decidir se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai fazer sexo assim ou assado, e não o trabalho. E o trabalho está proscrito dessa realidade? Por quê? Então, isso é ideológico, muito manipulador. E por que eu estou trazendo isso para cá? Porque a gente tem que ter uma visão, né, chegar a um consenso de visão de mundo, porque quando você se projeta a sua consciência para uma outra dimensão, mas você não tem nem noção de projetar a sua consciência, a sua capacidade mental aqui para entender que as realidades são diferentes. Num país grande, a realidade que está no norte é diferente do sul. Índia, Canadá, Estados Unidos, China, né? Argentina. Então, países que têm uma extensão muito grande, eles já não são uniformes. No Brasil, temos 5 regiões. Nós podemos falar de 5 realidades diferentes dentro desse país. Quando eu visito, ou melhor, quando eu moro lá um tempo, eu vou ter uma parte melhor dessa visão.
Então, vai ter lugares que vão ter um contato muito maior, Brasil, né? Com uma visão de mundo indígena misturado com alguma coisa dessa civilização ocidental, que somos nós. Nós vamos ter um Nordeste com uma outra visão, muito mais relacionada aos que vieram, os imigrantes da África. O Sudeste, meio lá, meio cá, mas como é a sede, foi a sede até 60 de todo um governo, né, europeu, português aqui, tem uma visão, uma construção, e o Sul, ele tem uma construção muito diferenciada, até porque Rio Grande do Sul é um estado novo na federação em relação aos outros. Porque o Brasil ia até Santa Catarina, Laguna, até o século XIX, praticamente. Porque essa terra aqui é uma terra de fronteira. E era uma terra de fronteira de briga entre Portugal e Espanha, e depois entre os que ficaram aqui e o Brasil. Então, o século XIX, ele deu uma configuração. O século XIX é 100 anos atrás, gente. 100, cento e poucos anos atrás. Tem coisa aqui que não está nem fazendo 200 anos. Isso, em termos de mentalidade, de país, de estrutura, de realidade, é pouco tempo. Então, o Sul, ele é muito, né, essa coisa da fronteira de defender, de empurrar, então ele preserva mais as suas tradições para poder se definir. Então, ele se confunde na fronteira. Então, já tem uma outra preocupação, uma outra visão. E, assim, o litoral sempre tem uma visão diferenciada, mais cosmopolita, mais aberta, porque recebe estrangeiros, troca, conhece, e o interior não. E principalmente a fronteira do interior. Então, aqui, quando eu já estou aqui há 14 anos, foi uma mudança radical de viver numa cidade cosmopolita como Rio de Janeiro, né? Distrito Federal. Quando eu nasci, tinha acabado de inaugurar o Distrito Federal para o interior, mas não existia, gente. Até 66, você pode considerar que Brasília não era nada. Ainda se falava muito ali no Rio de Janeiro. Eu estudei em frente ao Palácio da República, né? Morava no Palácio também, em frente ao Palácio. Tinha um Palácio da República, tinha um Palácio do Governador. Então, tem que ver que isso dá uma configuração diferente. Eu senti um impacto muito grande. Por que eu senti um impacto na minha realidade? Porque não era a minha realidade. Entende o que é realidade? Eu estou trazendo isso aqui para vocês entenderem o conceito de realidade primeiro, para entender realidade paralela, para poder entender dimensão. Porque abrir a boca que nem papagaio para repetir, porque viu no filme, principalmente o entretenimento americano, está trazendo entretenimento, é filme, gente, é ficção. E as pessoas estão vendo ficção, vendo filme, e trazendo como se fosse assim, tipo, estudei e sei que é assim. E eles não têm nenhuma preocupação. Quem faz o roteiro, ele quer impactar, emocionar. Aquilo vai gerar bilhões de dólares. Vão investir não sei quantos milhões nas filmagens, e as pessoas continuam insistindo que a Matrix falou a verdade. Ele misturou tudo. Os próprios irmãs, Wachowski, que produziram a trilogia Matrix, eles misturaram Baudrillard com alguma coisa americana, sabe? Com teoria da conspiração. Qual a preocupação deles? Com a verdade? Não, gente, é com entretenimento. Objetivo. Tem um indivíduo aí que está cheio de livros e palestras e falando de extraterrestre, de que existe não sei o que no astral, não sei o que. Maior parte dele baseado em filme.
em revista especulativa, em livros especulativos de teoria da conspiração. Qual é a realidade de um que um indivíduo desse tem? Agora, você não consegue mais desfazer da mente de um indivíduo desse, que ele já tem a idade, que não é isso que ele está falando. Quando que ele vai ver a realidade? Quando ele vai ter um choque de realidade? Quando ele passar que a morte é certa, e aqui a gente está tratando do conceito de morte e vida, porque a projeção astral vai lidar, de certa forma, com esse conceito, porque você vai falar com pessoas que não estão aqui. Você vai encontrar lá pessoas que estão aqui, mas pessoas que não estão aqui. Ou seja, que para a nossa realidade aqui, é considerada uma pessoa morta, falecida. Não tem o corpo, unidade carbônica. Então, nós temos que definir isso. Então, esse indivíduo, quando chegar do outro lado, ele vai ter um choque de realidade. Ai, não é isso, não é isso, é isso. Ou não, ele vai ficar junto, né, numa pequena bolha que ocorre, e ali ele vai se consumir. Porque ele não vai conseguir que aquilo seja verdade. Não adianta, uma andorinha só não faz verão. Ele não vai conseguir. Até porque quando uma pessoa morre, ela não morre levando um montão de gente, não. As pessoas que apoiavam ele aqui não vão estar lá. Ele vai sozinho. Agora, ele encontra em afinidades vibracionais algumas pessoas. Mas com consciência? Com luz? Com verdade? Não. Isso é outra visão errada. Que eu passo para o outro lado, né? A morte, para outra dimensão. Vamos partir do pressuposto aqui de que há continuidade. Vida após a morte, porque eu sei que tem gente que é ateu que não acredita, mas tudo bem, vamos trabalhar esse conceito. Mas para quem já, né, considera que há uma continuidade, ou que já teve uma experiência fora do corpo, ou que sofreu uma EQM, essa pessoa vai entender o que eu estou falando, que ao você passar, né, temporariamente, você vai lidar com essas pessoas, e você passa definitivamente, lá você fica, e ali você fica. E muitas vezes você encontra pessoas que não estavam aqui, que parecem muito amigas, e você vai encontrar pessoas que você achava que eram amigas aqui, e que não tem nenhuma, nem nada a ver com você. A coisa é bem complexa. Definir, assim, né? Se eu tivesse um quadro gigante, eu ia colocar para vocês aqui todas essas inferências e conceitos paralelos. Se eu fosse matemática, eu traduziria isso em matemática e poderia até comprovar matematicamente. Comprovar matematicamente é comprovar com uma lógica um pouco mais apurada. Só isso. Tá? Matematicamente não quer dizer cientificamente, no sentido, né, da ciência que se faz em laboratório. Tá? Então, vamos definir ciência de laboratório é uma coisa e ciência, matemática é outra. Que eu uso a matemática para comprovar. Estou traduzindo conceitos em símbolos matemáticos para comprovar. Então, para discutir o conceito de morte e de vida, eu tenho que ter noção da realidade. O que é a morte no México? É uma festa. O que é a morte aqui? Minha boca, ainda tem muito da noção do luto, da perda, do fim. Fim, sumiu, acabou, fim. Ou de que não, está ali no cemitério, né? Nós temos cemitérios e cemitério, nem tudo é cremado. A pessoa vai para lá, coloca flor. Lá no México, coloca comida. A preferida, faz festa, canta, dança. De onde veio esse conceito? É uma realidade. Para eles vivem isso. Você pode ir lá visitar a festa como um folclore. É diferente. É diferente. Eles vivem aquilo, você experimenta. A vida, ela não é experimentada aos pedacinhos. Ela é vivida. Ela é real para você. Você experimenta uma viagem. Você experimenta uma droga. Você experimenta uma relação. Mas você vive sempre a sua realidade.
dentro desse conceito. Então, ao viver uma realidade aqui, e eu olho, nossa, os exames, eu estou falando dos exames porque eles saíram de carroça nos Estados Unidos, lá, a comunidade, para ir votar. Para ir votar lá na eleição americana. Eles não têm eletricidade. Eles não aceitam. Eles não aceitam as reformas que começaram no final do século XIX e que determinaram a questão industrial e tal, eles não aceitaram. Ou seja, é como se eles tivessem parado no tempo, só que eles estão no tempo. Por que eles estão no tempo? Porque eles contam o tempo, só que eles não absorveram a mudança que foi feita no tempo, há um século e pouco atrás. Não aceitaram. Porque eles viram mal e não bem. Agora, há lugares que não têm, não por essa convicção, mas porque não tem grana. Existe água potável e saneamento na Índia? Pouquíssimos lugares. Que, aliás, não é uma ausência de água, mas às vezes é ausência de água potável e não ter encanamento, não ter a parte de saneamento, tratamento de esgoto. Isso são outras questões que as pessoas, os políticos pouco abordam. E sim, não sou contra a gente, vamos na Lua, vamos a Marte, vamos fazer foguete e tal, mas o governo tem que equiparar isso aí. Deixa na mão dos particulares, né? Coordena, regula, controla, mas o gasto deixa para o particular lá bilionário, porque o governo tem que pegar o dinheiro dos impostos e canalizar para melhorar a vida do cidadão. Tem encanamento? Não, vamos fazer. Tem tratamento de esgoto? Não, então vamos construir. E não quero saber se isso dá volta ou não dá volta. A pessoa tem que ter consciência disso. Por quê? Com o tratamento de esgoto, eu vou ter uma água melhor, eu vou ter menos doença, eu vou ter uma distribuição maior dessa água, do saneamento, porque o que acontece em alguns países, como Índia e alguns da África, é inominável. Morrer mais gente de febre, de cólera, de malária, de doenças que são fáceis de ser erradicadas, mas porque não tem condições de cidade, o governo está lavando as mãos. As cidades, pelo menos 10 cidades, eu vou trazer depois os nomes aqui, em condições absurdas de vida, absurdas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, trazendo para vocês. E são realidades aqui e agora. Século XXI, 2024, a cidade X está lá, em palafitas, sem esgoto, sem água. Cidade, não é uma favela, uma comunidade, é uma cidade, não é um bairro. Aqui já teve, eu já trabalhei lá no Rio, e o governo tirou o pessoal das palafitas, o pessoal xingando, berrando, teve gente de esquerda dizendo, coitadinhos, não, mas vai botar eles aonde, não sei o quê, mas eles estavam em condições subhumanas. Como é que uma pessoa que diz que está pensando no povo faz um discurso desse, porque na época eu estava na faculdade de arquitetura, e não queriam tirar o pessoal da maré. Claro, ia botar um pouco mais longe, iam construir lá os complexos, lá os prédios, né, coletivos e tal, higiênicos, perfeitos, novinhos, e o pessoal não queria ir porque tinha uma galera de esquerda que se dizia comunista, socialista, que não queria tirar os indivíduozinhos porque a direita ia fazer, ia acontecer, né? Sabe, umas teorias conspiratórias absurdas, sem ver a vantagem da pessoa ter condições, inclusive crianças ali, ter condições, ter um quarto separado para crianças, sala, banheiro, cozinha, porque era essa a proposta, e foi feito. E aí o pessoal que foi, as famílias que foram,
Beleza, a gente conseguiu convencer os estudantes de arquitetura. E quem não foi, com a cabeça cheia de ideologia, foi para debaixo da ponte, por livre e espontânea vontade. Não era por condição ou circunstância, ele não quis melhorar a sua condição, que é o caso dos movimentos que a gente vê de sem teto e sem terra, que ninguém quer assentar ninguém, não. Aquilo é uma milícia intencional, e aquelas pessoas que já estão vivendo à margem, tem gente que nasceu ali. Então, para você tirar ele daquela realidade para colocar em outra realidade, é difícil. E ele tem uma visão errada completamente da realidade das cidades, das pessoas, não é que têm apartamento, as pessoas pagam aluguel. Às vezes, o teu salário vai quase todo para o aluguel e você se vira para comer, porque você não quer morar em condição subhumana. E essa galera, ela não quer pagar aluguel. Mesmo que se lute para todos terem, né? Até aí o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que é um projeto que eu acho mais inteligente. Você tem que ir morar num lugar decente. Ficar pelas estradas, pelas ruas, pelas praças, isso não é vida. E o pior, não é uma coisa individual que o indivíduo. É uma coisa apoiada por um grupo de pessoas que estão no governo. É permitido pelo governo. Então, veja, que realidade é essa? Você conta isso na Holanda, o cara, não entendo, não entendo. Já falei com um belga, não entendo. Como assim? Como assim o governo deixa? Como assim? Como assim está nessa condição? Tem criança, nasce criança lá, não vai para a escola, sabe? São coisas que a pessoa que não vive a realidade, mesmo você relatando, a pessoa não consegue entender. Estão conseguindo abstrair um pouco do que eu estou falando para entender o que é ter uma experiência fora do corpo, você contar e a outra pessoa olhar para você e falar assim, não estou entendendo, não sei do que você está falando. Então, você querer que a outra pessoa, ou que é materialista, o ateu não tem nada a ver com isso. Posso ser ateu, ter uma experiência e aceitar experiências paralelas. Não estou falando de Deus, eu estou falando de uma condição humana. Há quem tenha passado pela condição e diz, entendo você. Mas ela passou, ela viveu aquela condição. Outras acreditam por ideologia, mas ficam, nem tenho ideia do que seja, mas acho legal, acho possível. E tem quem não acha. Então, mesma coisa, se eu tenho a realidade, você sabe o que é ser bilionário hoje? Você tem ideia de como você viveria? O que você comeria? Como você acordaria? Onde você acordaria? O que você vestiria? Com quem você falaria? Teria empregados, não teria empregados? Qual seria o seu dia? Já parou para pensar que a realidade de um bilionário ou de um milionário você não tem nenhuma noção? E vamos falar de bilionário ou milionário herdeiro, que aquele que chegou até lá já tem outra visão. Então você sai da sua classe média, vamos dizer assim, não vou nem considerar as classes mais baixas, que não vão estar nem escutando às vezes esse vídeo. Classe média alta, está no topo, está se achando. Mas não. O que é não ter nenhuma preocupação? Aqui a gente luta para não ter a preocupação, para confiar. Mas o que é não ter nenhuma preocupação com ausência, com falta de nada? Nem de saúde, nem de comida, nem de nada, nada, nada. E comprar sem precisar escolher. Não tem ou isto ou aquilo. Eu posso fazer isto e aquilo. É uma realidade que eu, você, a maioria, não
em S. Então, essa pessoa fica num patamar, numa bolha, diferente e não consegue entender, por exemplo, a nossa bolha, que também não é a maior parte da população da Terra, e tem a bolha abaixo, que não tem nada. Então, só para comparar, bem grosso modo, três realidades, considerando a questão financeira. Quem vivencia uma realidade não vivencia a outra, não vivencia a outra. Uma vez, eu escutei a entrevista de Zeca Pagodinho, falando sobre a realidade dele em Xerém, né? Petrópolis. Xerém é um bairro, não sei, não está como cidade, mas um distrito ali, o bairro, antes de chegar em Petrópolis, né? Entre o Rio de Janeiro, você vai subir na serra, está lá Xerém. Ele morava lá, não é uma das melhores condições, mas também não é das piores, né? O pé da serra até era razoável. Mas ele ia trabalhar todo dia, segundo ele, claro, isto no Rio sempre foi, deve ser ainda, estou longe de lá, mas era lugar comum. E no meu tempo não tinha ar-condicionado em ônibus. No tempo dele também não. Então era quentão. E você ia amassado. E você ia em pé para o trabalho. Tá? Essa é uma realidade que eu vivi. Então eu entendo quando ele fala. E que a gente, no trânsito, paradão, calor, sol, suando dentro do ônibus, você olhava, tinha pessoas já com carro com ar-condicionado. E você falava, eu vou querer essa realidade aí. Como que deve ser? Tudo bem, está no trânsito, mas está escutando música, está no ar-condicionado, fechado, está no mesmo trânsito, né? É aquela circunstância, né, circunstância de trânsito, parado, engarrafamento e tal, linha amarela, linha vermelha, não sei o quê. Era geral. Para quem trabalhasse, indo de carro ou de ônibus, metrô já vai rápido, que eu passei a pegar quando ficou pronto, que eu peguei a construção do metrô ainda. Qualquer dia vocês vão dizer que eu sou um dinossauro ancestral, né? Então, o Zeca Pagodinho olhou e falou, ele não falou eu queria, eu gostaria, ou teve inveja. Ele falou, eu vou sair daqui e vou para ali. Foi uma afirmação categórica. E ele saiu. Ele saiu financeiramente, perfeito, mas ele continuou indo lá a Xerém, morando em Xerém, ajuda e tal. Isso é outra história. O pessoal fala, ele saiu de Xerém, mas Xerém não saiu dele. Pode ser. Talvez porque ele já tenha, né, toda aquela realidade ali, seja mais seguro, porque ele conhece, do que se ele for para uma outra realidade, para não sofrer discriminação, para não ter dificuldade de adaptação, porque mudança é adaptação. Então, há um temor de mudar de realidade. E este temor que é legítimo do ser humano, né, nós somos muito medrosos mesmo, né, ela também ocorre quando você vai experimentar, ou querer experimentar, ou fazer exercício para vivenciar essa realidade que eu estou colocando aqui, que é possível ter uma experiência fora do corpo, energeticamente, numa outra dimensão. Eu não estou falando nem de transcendental, tá? Vamos tirar aí todo o viés religioso dessa questão. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo para tirar, porque aí fica já com um viés de caixinha,